Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 2626-8000. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que pretende conversar com o presidente Lula em algum momento, mas não agora, sobre o tarifaço aplicado ao Brasil a partir de agosto. Na quarta-feira, o republicano anunciou por meio de redes sociais que começará a cobrar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. No documento, que nós fizemos aqui ampla cobertura no Jornal da Tupi, Trump afirmou que um dos motivos para a taxação é o tratamento muito injusto recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que ele estaria sendo perseguido pela justiça brasileira. O Ministério das Relações Exteriores da China criticou hoje a tarifa de importação de produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o comunicado, a igualdade de soberania e a não intervenção em assuntos domésticos são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas nas relações internacionais. O governo chinês diz ainda que as tarifas dos Estados Unidos minam a ordem do comércio internacional e não deveriam ser uma ferramenta de coerção, intimidação ou interferência. E durante evento hoje no Espírito Santo, o presidente Lula afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro enviou aos Estados Unidos o filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para pedir a Donald Trump que salve o pai e ameace o governo brasileiro com taxas. Sem citar nomes, Lula chamou Bolsonaro de covarde e afirmou que Eduardo precisa criar vergonha na cara. Lula voltou a defender que o Brasil aplique a lei da reciprocidade na relação comercial com os norte-americanos. Vamos tratar de outros assuntos na edição de hoje também. Já voltaremos a esse do Trump. Antes, porém, vamos saber os destaques dos nossos repórteres. Luiz Silva. Operação prende integrantes de quadrilha especializada em roubo de carros de luxo. A chapa esquentou hoje. Ciro Neves. Bicheiro Vinícius Drummond escapa da morte após sofrer atentado a tiros na Barra da Tijuca. A bandidagem está com o pé também no mundo digital. Matheus Mesquita. Mapeamento identifica que 80% das empresas de internet em comunidades do Rio são controladas pelo crime organizado. Maurício Bastos, sua informação, seu destaque, o convidado de hoje, assuntos que nós vamos tratar na edição que começa agora. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Boa noite, Sidney. Ampliando a questão do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, essa tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros começa a valer no dia 1º de agosto e já gera preocupação em diferentes setores da economia. A medida pode afetar tanto grandes exportadores quanto o bolso do consumidor brasileiro. Agora, como ela pode influenciar os preços de itens do dia a dia, como combustíveis, carne e até o tradicional cafezinho aqui no Brasil? É possível que as exportações sejam reduzidas ou suspensas e os preços fiquem menores aqui dentro do país? Seria legal a gente ouvir um economista, hein? Vamos conversar com Mauro Rochlin, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor em economia pela UFRJ e mestre em relações internacionais pela PUC-Rio. Nós já temos aqui esse tema já se destilando, ele não está encerrado, está só no começo, por isso vale o comentário do Marcelo Madureira, que entra hoje fundo no assunto também. Tudo bem, Madureira? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Pois é, esse presidente Donald Trump é um tremendo de um sem noção. Já foi direto ao ponto. Pesquisa do dia. Este final de semana teremos 2 eventos de corrida. No passado chamava corrida rústica, ninguém mais usa esse termo, né? Aqui no Rio de Janeiro. Uma corrida vai ser no centro da cidade, a outra na Zona Sul, com a chegada no Aterro do Flamengo. Os médicos afirmam que correr faz bem para a saúde, sabia? Tanto do ponto de vista físico, mental. Família Tupi, nós queremos saber, você tem ou deseja ter o hábito da prática da corrida? Você tem uma vida sedentária, sim ou não? Conta pra gente. O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. E agora a previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. A previsão para hoje à noite é de céu nublado e sem chuva. No final de semana, o sol aparece em alguns momentos, mas sempre entre nuvens. No município do Rio de Janeiro, o clima vai ficar mais frio. Nas madrugadas do final de semana, os termômetros podem marcar 11 graus.
E ao longo do dia, o sol esquenta e a temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Depois do intervalo, as informações, o panorama do trânsito no Rio e uma operação que prendeu integrantes da quadrilha especializada em roubos de carros de luxo. Como é que essa turma atuava, hein? Daqui a pouco. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Extramercado, seu fim de semana com mais descontos exclusivos e mais cashback para sua compra. Confira. Leite Barra Mansa 1 litro, 4,39. Contra filé bovino peça ou pedaço, 39,90 o quilo. Linguiça suína para churrasco Aurora, 19,90 o quilo. Detergente em pó Surf 1 kg e 600, 13,49. Papel higiênico personal VIP 12 rolos, 11,99. Baixe o app Extramercado. Ative as ofertas e aproveite. Extra. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Que a mamãe gosta e o papai economiza. Supermercados Unidos. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Pão de forma Panko, 6,99 no Unidos Clube. Leite condensado Italac, 4,99 no Unidos Clube. Café Pilão, 33,90 no Unidos Clube. Café Pimpinela Extra Forte, 27,98. Alcatra bovina peça inteira, 32,90 no Unidos Clube. Asa de frango, 10,98 no Unidos Clube. Cerveja Império Latão, 3,49 no Unidos Clube. Supermercados Unidos. Se você ama o seu carro, agora é oficial, a Alamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Alamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. É super, é super, é super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 13 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é Alamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Hoje é sexta-feira, eu gosto muito de ter aqui o time completo na cobertura do trânsito. Então, logo depois da
Viviane Costa, teremos informações complementares do Maurício Bastos, porque tem gente que viaja a região dos lagos, vai pra Serra, volta para visitar mãe, pai, família, né? Tem gente que prefere também deixar esses lugares para virem aqui pro Rio de Janeiro, para curtir as novidades culturais da nossa cidade e tudo mais. Então, vamos saber primeiro, direto do helicóptero, Viviane Costa, que informações ela tem. Tudo bem, Vivi? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite, família Tupi. O que não tá legal é o trânsito na cidade, principalmente para quem está em direção a Niterói, utilizando a ponte, o trânsito completamente parado, desde os acessos, Sidney, pela Avenida Brasil, observo retenções a partir da Penha, linha vermelha, desde o Galeão, já quase chegando ali ao Parque das Missões, e tem reflexos também para quem está pela linha amarela em direção ao Fundão, a partir de Del Castilho. Quem puder, neste momento, para chegar a Niterói, ali na saída do centro, pega as barcas, vai chegar com mais tranquilidade. Você que está na Zona Oeste ou ainda na Baixada Fluminense, tentando chegar à região central, a melhor opção é o acesso pela Pastor Martin Luther King. Quem estiver pela região de Bom Sucesso, pode pegar também Rua Urandos, Leopoldo Bulhões, ou ainda seguir pela Dom Helder Câmara. No sentido oposto, quem está indo para a Baixada pela Vermelha, enfrenta grande movimentação e retenções somente ali da cidade universitária até a chegada ao Galeão. A Avenida Brasil, neste momento, um pouco mais intensa aqui no trecho de Bom Sucesso, e mais à frente, aí sim, verifico retenções de Irajá até as proximidades de Guadalupe. Nesse trecho, também seguindo pela Pastor Martin Luther King, consegue cortar parte desse congestionamento. Chatuba Materiais de Construção, tudo para sua obra em até 10 vezes sem juros, com a maior pronta entrega e o menor preço do Rio. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Essa é Viviane Costa, primeira participação. Agora o Maurício Bastos sobre o trânsito. Maurício, tratamos disso muito rapidamente numa outra ocasião, mas acho que passou da hora, às sextas-feiras, do Poder Público estudar uma maneira da turma entrar às 7 da manhã, sair 4 da tarde, outro grupo sai às 5, outro grupo sai às 18h30, porque saindo todo mundo ao mesmo tempo, acontece esse caos que a Viviane contou. Por exemplo, quais são as outras vias que você está vendo aí, como é que elas estão? E olha, Sidney, que na sexta-feira é o dia costumeiro em que muitas empresas, por exemplo, no centro da cidade, adotam um serviço remoto, né? Home office, muita gente mesmo trabalhando. assim o trânsito está mesmo assim tá bem pesado, ainda reflexo da ponte Rio-Niterói. Falando de outros reflexos do trânsito na ponte, a Vivi falou das vias expressas, linha vermelha, linha amarela e Avenida Brasil. Estou observando trânsito bem pesado, bem complicado na saída do centro, em função de reflexos da ponte Rio-Niterói. Por exemplo, a Francisco Bicalho tem lentidão em toda a sua extensão, a partir da rodoviária, a partir ali do trevo das Forças Armadas até a altura da rodoviária. Trânsito é bem pesado na Francisco Bicalho. Reflexos também o motorista vai encontrar na Presidente Vargas, a partir ali da descida do viaduto 31 de março, a partir da Central do Brasil. Trânsito já bem intenso no sentido Praça da Bandeira, e para quem vai a caminho da Francisco Bicalho. Praça da Bandeira também com reflexos dessa movimentação mais intensa na ponte na Francisco Bicalho. A lentidão em praticamente toda a extensão da Teixeira Soares, ali a partir do Maracanã, passando pela Praça da Bandeira. O motorista, portanto, vem enfrentando muita dificuldade. Outras vias do centro, outras saídas do centro, por exemplo, via Binário do Porto e a via expressa do Porto, antiga Rodrigues Alves, com movimentação bem lenta a partir ali da altura da Cidade do Samba. Sidney. 18h17. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. No bloco anterior eu comentei aqui dessa operação que prendeu integrantes de quadrilha especializada em roubos de carros de luxo. E o repórter designado para essa cobertura é o Luiz Silva. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. 3 integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de carros de luxo aqui no Rio foram presos hoje em uma ação da Polícia Civil. Leandro Caetano da Silva, de 43 anos, é considerado um dos maiores ladrões de carro da Baixada Fluminense e foi preso em Paracambi. Segundo a polícia, ele tem dezenas de anotações criminais e é considerado um criminoso extremamente perigoso e violento. Outro preso é Diogo da Silva Teles, que foi detido na comunidade Final Feliz, na Pavuna. Segundo as investigações, ele foi um dos envolvidos no assalto sofrido pelo chefe de cozinha e apresentador de TV, Felipe Bronze, em maio do ano passado. O delegado Mauro César Júnior, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, explica como esses criminosos atuavam. Vamos ouvir.
uma dupla de motoqueiros vinha, batia no retrovisor do motorista, ele saía para ver o que tinha acontecido e nesse momento ele era abordado por outra dupla de criminosos. O apresentador chegou a entrar em luta corporal nessa tentativa de latrocínio dele, tomou 3 coronhadas na cabeça, ficou bastante machucado e os criminosos levaram o seu veículo. Um terceiro bandido que não foi identificado também foi preso e outros 3 criminosos ainda são procurados pela polícia. Sidney. Obrigado, Luiz Silva. Temos informação de momento também, eu não vou nem comentar essa do Luiz nesse momento. Tiago Souza que tem essa notícia. Tiago, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Notícia que acaba de chegar no departamento de jornalismo da Super Rádio Tupi. O túnel Noel Rosa está fechado no sentido Jacaré por conta de um tiroteio em Vila Isabel, ali nas proximidades do Morro dos Macacos. A recomendação é que evitem a região nesse momento. Nós estamos em contato com a Polícia Militar para saber se tem atuação da polícia nesse momento lá na localidade. Sidney. Obrigado, Thiago. Qualquer outra informação complementar, por favor, venha urgente aqui falar com a família Tupi. Maurício, eu vou perguntar ao Madureira, depois eu quero o seu testemunho também. É de chorar, é uma tristeza o que a gente assiste ali, Vila Isabel, Grajaú, Tijuca. Esses bairros vão deteriorando-se, a pobreza é evidente, as pessoas têm medo de andar na rua, são problemas de toda a ordem. Você veja, um túnel fechado, estamos falando de uma área muito próxima do centro da cidade, Madureira. Pois é, até os anos 60, 70, né? A Vila Isabel, a Tijuca, Andaraí, Grajaú, todos esses bairros, até que foram retratados naqueles anos dourados, né? Faziam parte da história da cidade, como bairros tranquilos, sossegados, até o Boulevard ali da Vila Isabel tinha as partituras da música do Noel, você ia passear, enfim, é uma pena. A cidade está perdendo para os criminosos, para os bandidos, o espaço, né, para as pessoas poderem usufruir. Mais que isso, não é nem questão de usufruir, a questão de você caminhar, ir e voltar para o trabalho. É uma coisa impressionante, a gente vai perdendo a graça, o charme. Maurício, o ouvinte da Tupi já sabe que eu moro no Jardim Botânico, é um bairro, como se sabe, bem policiado. É um bairro em que tem muitas qualidades, mas, por exemplo, é Contumaz. Ontem aconteceu à noite, há 3 dias também, roubos a partir de motoqueiros. Eles vêm, se aproximam de pessoas, não importa se é senhoras, senhores, grávidas, crianças. Ontem roubaram até um rapaz que tinha uma motocicleta, teoricamente um homem atento, né? Porque quem anda de moto é muito esperto, muito rápido. Fizeram isso ali na Praça Pio 11, que é uma praça muito bucólica no Jardim Botânico. Mas nada se compara ao que está acontecendo ali em Vila Isabel, que está acontecendo no Grajaú e em outros lugares. A pergunta que eu te faço é, não dá para o túnel Noel Rosa, por exemplo, ter uma espécie de grupamento vias expressas para fazer um patrulhamento 24 horas melhor no trânsito? É o melhor dos mundos, né, Sidney? Ter um grupamento que cuide daquela região, enfim, ali é uma área que já é policiada, existe um batalhão de polícia militar responsável por cobrir aquelas 2 áreas. Na verdade, numa ponta você tem um batalhão que é da região da Grande Tijuca, o 6º Batalhão, e do outro lado você tem um batalhão da área do Grande Meier, o 3º Batalhão. De um lado o 6º, de outro lado o 3º Batalhão. Mas eu imagino que haja um certo receio da polícia em função de aquela área ser uma área conflagrada, alvo de disputa de criminosos, ou seja, ali você tem o Morro dos Macacos de Vila Isabel, tem o Morro do São João no Engenho Novo, que vivem em constante conflito, em constantes confrontos, aterrorizando a população dessas 2 comunidades, e o policiamento parado ali vira uma espécie de alvo, né? Não querendo justificar, mas eu imagino que seja por isso que não haja, por exemplo, um policiamento baseado naquela região. Mas, sem dúvida nenhuma, aquela região merece uma atenção especial das autoridades de polícia, das autoridades de segurança, porque a população não aguenta mais. Eu não sei se Maurício e Madureira passam por ali, ou já passaram brevemente. Não faz muito tempo eu passei pelo túnel Noel Rosa, muito mal cuidado, muito abandonado. Mal iluminado, muito abandonado. Então, um bom princípio é isso. Hoje ou ontem, um bandido roubou uma escola municipal e eu gostei da maneira pronta como a Secretaria Municipal de Educação fez, repondo os objetos, os equipamentos roubados por ele, que é a teoria das janelas quebradas, né? Sim. Do Rudolf Giuliani. É você não se ajoelhar para a bandidagem. Eu entendo perfeitamente seu comentário, mas se a área é conflagrada a este ponto em que põe em risco até
a vida dos policiais e de fato põe que eventualmente ali tem uma nova base para uma via expressa ou algo assim, então é porque ultrapassou todos os limites. É fazer dúvida ali uma operação mais forte em respeito a todos, inclusive os moradores do Morro dos Macacos e adjacências, e também os de Vila Isabel, Grajaú e Tijuca. É uma operação mais efetiva, com inteligência, porque o que a gente vê nas últimas semanas, o que a gente vem trazendo aqui, relatando ao longo dos meses, sempre tem um tiroteio na região de Vila Isabel, sempre o trânsito interrompido ali na 28 de setembro, na Visconde de Santa Isabel, túnel Noel Rosa interrompido, população amedrontada, a gente recebe áudio de sobe som de criminosos, ou seja, é necessário um trabalho de inteligência, porque a polícia sempre vai lá. Por exemplo, a gente tem a nota aqui da Polícia Militar que informa, diz aqui, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que nesta sexta-feira policiais militares do Batalhão de Operações Especiais realizam operação na comunidade dos Macacos, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação tem como principal objetivo coibir a movimentação de criminosos na região. Notas como essa a gente vai receber mais tarde, a gente vai receber depois de amanhã, vai receber semana que vem. É a mesma nota que a gente recebe há 3, 4 semanas, ou seja, é necessário um trabalho sim de inteligência e não apenas, necessário você ter um trabalho efetivo de cobertura, policiamento ostensivo, mas é muito mais do que isso, a população merece. O estado é tão grave em algumas regiões, por exemplo, eu sei que na Tijuca, Grajaú, algumas companhias, algumas empresas não fazem delivery, serviço de entrega. Puxa porque vida. A quantidade de roubo, de assalto, é muito grande, então não vale a pena. Bom, é isso, eu sei e tenho certeza pra gente passar pra frente aqui com outro tema, que outros ouvintes vão dizer, olha, eu moro em Vila Cosma, aqui também é complicado, fala aí, eu moro em Realengo, eu moro em Campo Grande, eu moro na Baixada. Sabemos disso, é que nós escolhemos especificamente tratar nesse início deste local, porque o túnel Noel Rosa está fechado, mas sabemos que há uma necessidade, evidentemente, de algo mais profundo em toda a cidade. Aliás, hoje Vila Cosmos viveu mais um dia de terror com um policial militar morto a tiros, morto com um tiro na cabeça, policial que tinha sido promovido por ato de bravura por salvar um colega de farda. Ele, em vídeos nas redes sociais, em publicações, ele se orgulhava de ter ele levou 10 tiros em operações policiais, em trabalhos, ele tomou 10 tiros. Tem 10 cicatrizes aqui de tiros que eu tomei. Infelizmente dessa ele não escapou, numa operação ali no Conjunto do Paz, em Vila Cosmos. Mais uma tragédia que a nossa reportagem acompanhou. O Carlos Júnior tem os detalhes aqui e pode trazer a qualquer momento aqui no Jornal da Tupi. 18h26. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov. Rede Economia! Você aceita a economia? Aceito, senhor! Tô aqui pra economizar! Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares, 17,95. Feijão Nutricaldo, 3,49. Azeite Andorinha, 29,98. Contra filé, 39,98. Filé de frango Rivelli, 17,98. Drumete ou asa, 11,75. Linguiça Perdigão, 15,98. Antártica Latão, 4,59. Ervilha Granfino, 5,99 no app. Pão de queijo também 1 kg, 15,98 no app. Pão de forma Panko Artesanale, 7,99 no app. Visite as novas instalações das lojas Niterói e Campo Grande. Rede Economia, economia é aqui! Super Rádio Tupi. Sabe aquele sabor irresistível de pizza feita no forno a lenha? Na Lenha Pizzaria traz esse gostinho direto para sua mesa. Ambiente acolhedor, ingredientes selecionados e o melhor, promoção a semana inteira. Venha e traga amigos e sua família. Na Lenha Pizzaria fica aqui no Recreio, Rua Rui Carneiro 200. As aulas deram um intervalo, mas as férias em Saquarema estão só começando. E pelo ponto de vista de quem entende de brincadeira, a cidade é um universo de aventuras. Tem banho de mar na Praia da Vila, aventura na trilha da reserva de Vila Tour. E quem olha Saquá do alto do mirante do Morro da Cruz entende. Ela é bonita até de cima. Veja o mundo que mora aqui.
Prefeitura de Saquarema. Aqui se vive melhor. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Para obras nas redes de água e esgoto, a rua Engenheiro Fernando Nascimento Silva, em Laranjeiras, terá meia pista ocupada junto ao lado direito. As interdições estão programadas das 8 da manhã de sábado até 4 da madrugada de segunda-feira, dia 14. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O IPCA, a inflação oficial, registrou alta de 0,24% em junho, o que configura desaceleração. Afinal, em maio, os preços subiram 0,26%. Mas no acumulado de 12 meses, o IPCA está em 5,35%, bem acima do teto da meta da inflação, que é de 4,5%. Isso é um fator que influencia a taxa básica de juros, atualmente em 15%, e que deverá ser mantida na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central no final do mês. O segmento de alimentação registrou deflação pela primeira vez em 10 meses, com queda de 0,18%. Mas no acumulado de 12 meses, os alimentos registram alta de 6,6%, portanto, acima da inflação. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Picanha Minerva Pool, quilo R$ 49,99. Linguiça suína Seara, quilo R$ 15,95. Linguiça calabresa Landim, quilo R$ 13,90. Alcatra como a minha peça, quilo R$ 34,50. Peito a 100 bovinos, quilo R$ 27,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. Tá com fome? Então escuta essa. Na Toca da Traíra, em julho, tem promoção deliciosa. 2 casquinhas de peixe, mais pintado na brasa ao queijo cremoso. Tudo para dividir a 2 por só R$ 149,90. Peixe sem espinha, ambiente gostoso e atendimento que faz a diferença. Válido no almoço e no jantar. Acesse tocadatraíra.com.br e garanta seu voucher. Toca da Traíra, tradição servida com sabor. Querida, o Rio se encontra aqui. Tá na boca do povo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Tá na boca do povo, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h32. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite. Qual o seu tema de hoje? Boa noite, Sidney, Maurício, Marcelo. Boa noite, Azedo. Essa guerra aí do tarifaço, né? Essa guerra verbal, hoje o presidente Trump disse que em algum momento vai conversar com Lula, mas não será agora. E ele, de certa maneira, finaliza aí que pode ter uma negociação daqui para frente, né? Mas internamente a coisa continua muito polarizada politicamente. Hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na embaixada aqui dos Estados Unidos, se colocando como vamos dizer assim, um negociador da relação do Brasil com os Estados Unidos. Ele está fazendo isso mais por causa da pressão que ele está sofrendo dos produtores paulistas do que por qualquer outra coisa, né? Porque num primeiro momento ele comemorou, né, o tarifaço, depois viu que tinha cruzado na bola. Mas é uma negociação que eu acho que não tem possibilidades legais de se transformar num tipo assim de isenção para os produtos de São Paulo, coisa desse tipo.
Mas o Azedo, me chamou a atenção, eu confesso que inicialmente achei até que não fosse verdade. O governador Tarcísio entrar em contato com o Supremo Tribunal Federal pedindo para que os juízes autorizassem a viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para negociar pessoalmente com o Trump. Isso, eu não sei se eu chamo isso de amadorismo, eu não sei se digo que, porque é verdade, ele realmente fez esse movimento, não é mentira, embora eu tenha pensado que fosse uma fake news, mas eu fico pensando o governador da estirpe importância do estado de São Paulo, presidenciável, com grande chance de se reeleger governador de São Paulo, caso não dispute a presidência da República, ainda que se faça qualquer leitura, não, quis agradar o Bolsonaro, ele quis ser gentil, ele quis ser amigo, é algo assim que eu acho que o diminui nesse processo. O que passou pela cabeça dele, Azedo? Olha, a gente já teve situações parecidas, né? O Carlos Lacerda, quando era governador da antiga Guanabara, ele fez um movimento desse tipo em relação aos Estados Unidos, tinha muita relação com a embaixada, daquela coisa da preparação do golpe de 64. Não é uma novidade. Agora, o resultado disso é muito duvidoso, porque eles estão no que os velejadores chamam de bordo perdido, entendeu? Eles estão numa posição muito vulnerável, porque não tem justificativa um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros por causa da anistia do Bolsonaro. Hoje, o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o senador, deu uma declaração dizendo: não, é fácil resolver esse problema. É só o Congresso aprovar a anistia do Bolsonaro. Aprovou a anistia, o problema está resolvido. Quer dizer, essa coisa está sendo colocada como uma sanção política, uma chantagem, e extrapola muito a discussão objetiva com relação ao comércio, né? Fora as violações, né, da legislação internacional, as implicações que isso tem para os contratos, porque essas empresas brasileiras e as empresas americanas têm contratos assinados com regras pré-estabelecidas. Isso mexe com esses contratos, vai gerar demandas judiciais. Não é uma coisa simples, né, de se resolver. Além do fato de que São Paulo se isola muito facilmente em termos nacionais, né? Politicamente isso é notório. Desde a Revolução de 32, lá em São Paulo, a Revolução Constitucionalista. Tinha uma causa justa, que era defender a democracia, mas que São Paulo ficou isolado, né? Então é uma situação que pode também funcionar contra. Isolar São Paulo. A verdade é que com esse tarifaço, os governadores mais prejudicados são os governadores de São Paulo, de Minas, de Goiás e do Rio de Janeiro, todos aliados do Bolsonaro. É verdade, esse fato. E tem um aspecto também, eu tenho impressão, mais objetivo, é a negociação para remessa de produtos, para pagamentos, né, de produtos exportados. Como é que a turma que está na mesa nesse momento começa a se perguntar? Porque você fala assim, mas é em agosto. Sim, mas nós já estamos em julho, agosto está batendo na porta. Ainda que se diga, não, mas até lá a tarifa que prevalece é a atual. De fato não sabemos, e tudo indica até que pode ser que o Trump, em nome dos Estados Unidos, retire esse percentual e altere tudo isso, mas tem produtos perecíveis, né? A gente já começa a se perguntar, e o suco, e a carne, e o café, porque você fecha com alguma antecedência para embalar, para mandar para lá. Então é possível que nas mesas de exportação e importação esteja uma loucura mais efervescente do que na política, né, Azedo? A gente tem que levar em consideração, é muito importante essa sua observação, porque essas negociações comerciais, elas não são feitas do dia para a noite. São contratos que são muito bem feitos, muito bem amarrados. A reciprocidade, quer dizer, existe uma interdependência das economias. O comércio do Brasil com os Estados Unidos representa uma pequena fração da balança comercial dos Estados Unidos. Mas para esses setores que negociam com o Brasil, não. Né? Porque o café, o etanol, as peças de aviões, né?
as peças de automóveis, essas coisas são relevantes para esses setores industriais. Então, isso desorganiza do outro lado também. E tem impacto aqui no Brasil, isso é indiscutível. Mas, do ponto de vista comercial também, o peso específico dos Estados Unidos na balança comercial do Brasil hoje já é muito, muito menor. E como dizia o Delfim, né, o instinto animal dos empresários leva eles também a procurar outros mercados. Quer dizer, isso tem uma série de consequências para os dois lados. É um jogo de perde-perde, Sidney. É verdade. E o Madureira tem uma pergunta para você, Azedo. Azedo, aliás, boa noite, Azedo. Você não acha que esse confronto, os setores da direita brasileira estão meio que festejando, né, esse embargo, esse aumento de impostos? Isso não é uma espécie de tiro no pé? Porque, evidentemente, é como se eles torcessem contra o Brasil, né? Porque essas medidas, elas necessariamente prejudicam a economia brasileira, prejudicam o Brasil como um todo, né? Não há o que festejar. Você não acha, não? Não, eu acho que isso é um tiro de canhão no peito, né? Nem no pé, porque é uma coisa que prejudica o país, né? Lesa a pátria. E é uma coisa também que coloca no centro da motivação a questão do poder pessoal, né? Acima de qualquer outra coisa. Isso dá conta. E o que está acontecendo? Por exemplo, o Bolsonaro era, de certa maneira, o líder de um movimento que tinha uma característica nacionalista, né? Camisa da seleção, bandeira do Brasil e tal. Isso aí mudou de lado agora, porque quem está defendendo os interesses do Brasil é o presidente Lula, não é o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro. Isso está evidente para a opinião pública. Independentemente do debate sobre a causa, se foi a questão dos BRICS, se foi a questão política do Bolsonaro, eu pessoalmente acho que é a questão política. O Trump se identifica com o Bolsonaro sob todos os aspectos, inclusive com relação à questão jurídica, ao julgamento do Bolsonaro, porque ele estava sendo julgado também, só que a lei americana permite que ele seja candidato, e ele se elegeu, então os processos, as condenações, isso tudo está suspenso. Mas quando acabar o mandato dele, volta. E ele se identifica com o Bolsonaro, porque uma anistia para o Bolsonaro aqui é uma coisa que futuramente é uma bandeira que ele vai ter que ter também. Muito bem, esse é Luiz Carlos Azedo. Obrigado, Azedo. Bom fim de semana e até segunda-feira. Até. 18h41. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro. E a Petrobras acredita que, para ser justa, a transição energética tem que estar atenta ao meio ambiente e às pessoas. Através do programa Petrobras Socioambiental, a empresa investiu mais de R$1 bilhão em projetos que promovem a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável de comunidades locais. Essas ações incluem reflorestamento, educação ambiental e apoio à economia local, baseada em produtos da nossa sociobiodiversidade. São projetos espalhados por biomas como a Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado, e que também protegem diversas espécies da nossa fauna, incluindo algumas ameaçadas de extinção. É por isso que a Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Será que a nossa casa está segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta?
E se o guardinha da rua estiver dormindo, os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar chopp, sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Sente só que friozinho gostoso. O inverno tá chegando. Tempinho bom pra você ficar agarradinho, de conchinha, tomando um vinhozinho, comendo um queijo, um macarrãozinho com aquele molho delicioso. Isso tudo você só encontra onde? No Mega Box Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. Mega Box Atacadista é muito por muito pouco. Fato Venério. Ui, que frio. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Este final de semana teremos 2 eventos de corrida no Rio de Janeiro. Uma no centro da cidade e outra na Zona Sul, com a chegada até o Aterro do Flamengo. Os médicos afirmam que correr faz bem para a saúde física e mental. Família Tupi, nós queremos saber, você tem ou deseja ter o hábito de praticar corridas? Você tem uma vida sedentária? Conta pra gente. 980 18 88 80 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. 980 18 88 80. Super Rádio Tupi, um lugar que a mamãe gosta e o papai economiza. Supermercados Unidos. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Pão de forma Panko, 6,99 no Unidos Clube. Leite condensado Italac, 4,99 no Unidos Clube. Café Pilão, 33,90 no Unidos Clube. Café Pimpinela Extra Forte, 27,98. Alcatra bovina peça inteira, 32,90 no Unidos Clube. Asa de frango, 10,98 no Unidos Clube. Cerveja Império Latão, 3,49 no Unidos Clube. Supermercados Unidos. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Em vez de você ficar por aí, fique aqui, Tupi, tá melhor. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h46. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E ultrapasse qualquer obstáculo com a formação inovadora e tecnológica da Uninasal. Inscreva-se uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado por toda a vida. Viviane Costa está de volta. Tô de volta, Sidney, com informações aqui de Vila Isabel. Quem puder, evite o deslocamento pelo bairro, tanto pelo Boulevard 28 de Setembro, Visconde de Santa Isabel, assim como pelo túnel Noel Rosa. Há relatos de tiroteio na região. Portanto, você que está em direção ao Meier, pegando neste momento a 24 de maio, ou seguindo ainda pela Visconde de Niterói e Ana Nery, chega com tranquilidade em direção a Vila Isabel. Neste momento, eu peço para que você aguarde um pouquinho. Não siga pelo Boulevard 28 de Setembro, procure um lugar seguro até que as coisas acalmem na região. O trânsito está prejudicado ali pelo Boulevard, tem congestionamento. Agora há pouco, muitos carros voltaram, inclusive, na contramão, e há reflexos, inclusive, para quem está pela Avenida Rei Pelé, assim como pela Praça da Bandeira. Portanto, siga pela Visconde de Niterói e acesse depois Ana Nery ou ainda 24 de maio. Matricule-se na cultura em
Inglesa até o dia 30 de julho e ganhe um voucher de R$400. Consulte a promoção em culturainglesa.com.br e torne-se um Lion agora mesmo. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Informações da cidade também quem tem é Maurício Bastos. Naquela mesma região, Sidney, a gente tem informação aqui da Polícia Militar, complementando aí a informação da Viviane Costa, na região ali do Morro dos Macacos, no entorno do Morro dos Macacos, a rua Torres Homem, ela tá bloqueada na altura do Noel Rosa aí por medida de segurança, em função dessa operação policial na comunidade do Morro dos Macacos. Ali naquela região da Grande Tijuca, especificamente na rua São Francisco Xavier, na altura da Avenida Heitor Beltrão, um carro pegou fogo há pouco. Bombeiros no local fazem um trabalho de rescaldo. Não há informação de vítimas. Uma faixa permanece ocupada para o trabalho do Corpo de Bombeiros até que seja recolhido o carro incendiado. Tem informação nesse momento da rodovia Washington Luiz a Rio Petrópolis. Está com uma faixa ocupada na altura de Duque de Caxias, nas proximidades do Caxias Shopping. Tem um caminhão enguiçado por lá. Isso já gera reflexos para o motorista que segue em direção à região serrana, que se dirige a Duque de Caxias. Há reflexos na linha vermelha sentido Baixada e também na Avenida Brasil, pista sentido Zona Oeste, na região de Cordovil e da Penha. Sidney. Um registro importante: morreu a carnavalesca Maria Augusta, né? Tão respeitada. Maria Augusta marcou tanto no Salgueiro os carnavais das décadas de 60, de 70, e todos os anos a Maria Augusta frequentava os ambientes do carnaval, uma referência, uma lenda, na verdade, desse segmento, né? Ela estava com um problema de saúde e lamentavelmente não resistiu. Ela é uma pessoa com passagens na Beija-Flor de Lopes, União da Ilha do Governador, Tradição, Paraíso do Tuiuti, Salgueiro, que eu falei, e no carnaval como um todo. A Maria Augusta é aquela referência que, quando ela chegava, amigo, todo mundo ficava em silêncio porque sabia a sua importância, né, para essa gigante festa cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Fica aqui nossos sentimentos por essa morte da carnavalesca Maria Augusta. 18h50. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Expresso do Madureira. Pois é, pessoal, esse presidente Donald Trump é mesmo um sem noção. Até aí tudo bem, se ele não fosse o presidente do país mais poderoso do mundo. O presidente dos Estados Unidos pode, simplesmente apertando o botão, destruir a humanidade toda, assim, de uma hora para outra. Os Estados Unidos, desde quando foi fundado, foi governado por vários estadistas, homens preparados e conscientes do papel dos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos também foi governado por gente medíocre, incapaz de conduzir a nação e contribuir para o progresso e a paz entre os povos. Mas, para a nossa felicidade, a democracia americana sobreviveu a todos eles. Agora, o Donald Trump é completamente fora da curva. Ele se comporta como se estivesse no comando de um reality show, um imenso Big Brother, desses da vida que a gente vê na televisão. Aliás, ele já fez um reality show, né, desses da televisão americana. Todas as manifestações do Donald Trump, elas têm o intuito de provocar confusão e desestabilizar o mundo. Parece que o objetivo dele é causar o tempo todo. Faz grandes ameaças, como fez na guerra da Ucrânia, que ele falou que ia acabar em 24 horas, no conflito de Gaza, que ele disse que ia transformar Gaza num enorme clube de recreio, num resort, mas depois ele recua para a política do não é bem assim. O negócio dele é juntar likes nas redes sociais. Sinceramente, eu não creio que esta ameaça de taxar o Brasil com impostos escorçantes seja realmente levada a cabo. Mesmo porque ela não só é uma questão da economia, mas principalmente, com as colocações que ele fez, é uma intervenção direta nos assuntos internos dos brasileiros, da nossa justiça, do nosso governo. Todo mundo sabe que é a economia que determina as relações políticas entre os povos. E essa decisão de taxar os produtos brasileiros não agrada nem aos empresários brasileiros, nem aos empresários americanos. Eu acredito que ali fora da Casa Branca, que é a sede do governo americano, existam pessoas de bom senso e que não vão levar adiante esse discurso que mistura política com comércio e não agrada a ninguém.
Para Donald Trump, tudo bem. Semana que vem ele inventa outro factoide para bombar nas mídias sociais e vai levando o seu reality show pessoal. Pessoal, vamos ter que aturar isso até o fim do mandato dele. Paciência. Mas eu acredito que no final a democracia sempre vence. Sensato comentário, muito sensato, Maduro, muito equilibrado. Obrigado. Um comentário onde nesse momento tem tanta gente que fica puxando, né, pra cá, pra lá, aquela coisa toda. É importante às vezes dar uma paradinha, um freio de arrumação. Calma, vamos pro intervalo, já voltamos. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. A Sideraço é uma empresa que dispõe de uma linha completa de tubos de aço carbono com ou sem costura, tubos pretos ou galvanizados, eletrodutos e tubos de caldeira nacional ou importados. Temos também conexões e válvulas. Para mais informações, ligue agora mesmo. 21-2197-2299. Não esqueça, 21-2197-2299. Visite nosso site sideraco.com.br e consulte nosso catálogo de produtos. Antes de comprar tubos de aço, consulte a Sideraço. Tubos de aço é da Sideraço. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Você que está rodando por aí já sabe, o caminho certo para economizar passa no Vianense. Coxa de frango com dorso pacote quilo, R$ 6,97. Filé de peito de frango lar pacote quilo, R$ 16,98. Queijo mussarela peça ou pedaço quilo, R$ 29,75. Batata congelada Prime Fries 2 quilos tradicional, R$ 19,98. Leite longa vida Capé 1 litro integral, R$ 4,65. É o arraiá de ofertas que chegou acelerando o coração e friando o preço. Vianense, aqui você tá em casa. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Neste domingo, a corrida Rio Antigo, etapa Largo da Carioca, terá largada às 7 da manhã. Entre as 10 da noite de sábado e meio-dia de domingo, serão interditados trechos da Avenida Nilo Peçanha, Rua da Carioca, da Assembleia Uruguaiana, Avenida Almirante Barroso e República do Chile. Super Rádio Tupi. Chegou Renata Cristal, um biscoito cracker crocante com uma leve camada caramelizada de cristais de açúcar. É o equilíbrio perfeito entre doce e salgado. Há quem diga que Renata Cristal é um croque salgado com um recroque doce. Outros acreditam que é um croque doce com um recroque salgado. Mas a verdade é que só provando você vai descobrir. Experimente Renata Cristal e entenda porque só Renata tem recroque. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Vem que o Festival Automotivo Açaí está com potência total. Preços ainda mais baixos em grandes marcas. Pardal, Goodyear, Luxcar, Pirelli, ProAuto e Roda Abril. Tem pneus, lubrificantes, aditivos, acessórios e muito mais com preço baixo para o seu automóvel. E você ainda pode parcelar pneus em até 10 vezes sem juros no cartão Passa Aí. O Festival Automotivo Açaí vai até 11 de julho em todas as lojas. Você não pode ficar de fora. Corra para o açaí mais próximo e aproveite. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h58.
Jornal da Tupi. Esporte. O homem de Formiga tá aqui, o Wellington Campos do Flamengo. Para falar do Flamengo, quem não sabe, Formiga é um município, um dos 800 e tantos lá de Minas Gerais, certo? Perfeito. Bacana. É perto de onde? Nós estamos na região do Campo das Vertentes, ali perto de Divinópolis, Campo Belo, aquela região ali. Você arrisca dizer, Wellington, que se come bem em 95% dos municípios mineiros ou em todos? Olha, 100%. Meu falecido pai dizia que a comida mineira nem cachorro come porque não sobra. Espetacular, maravilhoso. Muito bom, né? Maravilhoso, muito bom. E o Flamengo, o que você tem de notícias aí? O Flamengo é o seguinte, eu atualizei agora com a Federação do Rio, já foram vendidos para amanhã, 4h30 contra o São Paulo, 55.825 ingressos. Como gosta de dizer o garotinho Zé Casa Araújo, casa cheia, oi. Gente grande, hein? Gente grande. E pode chegar a quanto? 60 mil? Pode chegar a 65, 66 mil. É muita vontade de ver o time de volta, né? É pra matar a saudade, né? E pra xingar alguém também, por causa do Mundial. Vai ser no Rio esse jogo? Maracanã amanhã às 4h30. E o Pedro não foi relacionado. É a principal notícia do Flamengo. Pedro está fora do jogo. Ele anda insatisfeito com a reserva. Ele foi muito pouco aproveitado no Mundial de Clubes. Vazou uma conversa de um dirigente com um jornalista do UOL de que o Flamengo, se aparecer uma boa proposta, vende. Será que tá com o pé fora, hein? Então, e o Felipe Luiz já declarou algumas vezes que quer um centroavante com mais mobilidade. Ele acha que o Pedro sem a bola não marca. Sim. E quando o time tá com ele e a Arrascaeta, aí que não marca ninguém. Os dois não conseguem marcar. Se coloca no lugar do Pedro, ouvir o teu chefe, né, falar isso é chato, né? É chato, né? Significa que ele não agrada 100% o treinador. Agora o Flamengo tá vendendo um jogador que eu sou fã, Matheus Gonçalves, de 19 anos, está sendo vendido para o Cruzeiro de Belo Horizonte e o Cruzeiro está comprando 50% dos direitos dele por 3 milhões de euros, 22 milhões de reais. É um baita jogador. Eu gosto muito do Matheus Gonçalves, vai ter espaço no Cruzeiro. E vai acontecer, viu? Formação completa, obrigado, Wellington Campos, da terra onde cachorro, como é que é? Não come comida que não sobra, como é que é? Não sobra, nem cachorro come. É a terra da linguiça. O Wellington estava contando aqui que lá tem um festival anual de linguiça. E que feita com vários ingredientes, até giló. Especialidade local, e você vai ser convidado para ser jurado lá. E eu vou porque eu gosto de linguiça. Vamos lá, Vasco da Gama, Gabriel Andrés está aqui também, tudo bem? E o Vascão, como é que tá, Andrés? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Sidney, para você, para todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco preparado para o jogo de amanhã contra o Botafogo, já chegou a Brasília, capital federal, justamente o palco deste clássico que acontece neste sábado, 18h30, no Estádio Nacional Mané Garrincha, logo depois de Flamengo e São Paulo, também com transmissão da Tupi. As principais novidades do Vasco para amanhã tem a ver com os garotos, na verdade um garoto e um jogador mais veterano que voltam para serem relacionados pela primeira vez em um ano. O meia estrela e o atacante David devem começar no banco, mas viajaram com a delegação para Brasília. O time que joga é basicamente o mesmo que já vinha atuando até antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, não deve ter grandes alterações. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton a defesa, Hugo Moura, Tietê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira o meio campo, Verratti no ataque. Lembrando que desses, o João Vitor, o Piton e o Verratti estão pendurados, além do Jair e do Paulinho, que obviamente ficam fora da equipe titular. De qualquer maneira, o Vasco encontra o Botafogo, que é o único time do Rio que o Vasco venceu nos clássicos desse ano. Foram 7 jogos, 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas. O Vasco, portanto, tenta esta possibilidade de voltar a vencer em um clássico nesse ano, e o primeiro que seria no Campeonato Brasileiro, uma vez que já foi derrotado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Sidney. Sábado sensacional, né? Flamengo contra São Paulo, jogão, e Botafogo contra o Vasco, um jogo de gala. Clássico, sensacional. Expectativa também de grande público em Brasília para esse jogo de amanhã. Vasco já chegando nesse momento, como eu disse, à capital federal, e daqui a pouco se hospedando no hotel para descansar e concentrar para o clássico de amanhã. Sidney. Obrigado, Gabriel Andreso, falando do Vasco da Gama, 19-2. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder.
Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Entramos na segunda hora, é hora de entrevista, 19h05. Entrevista. A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros começa a valer no dia 1º de agosto e já está gerando muita preocupação em diversos setores da economia brasileira e também fora do Brasil. Nos Estados Unidos já começa a preocupação em relação a faltar uma série de gêneros que são exportados pelo Brasil, destinados ao mercado americano. Essa medida pode afetar tanto grandes exportadores quanto o bolso do consumidor brasileiro. Agora a dúvida é como essa tarifa, esse tarifaço pode influenciar nos preços de itens do nosso dia a dia, como por exemplo combustíveis, a carne, que é um produto de exportação, e até o tradicional cafezinho aqui no Brasil, muito consumido no Brasil e muito exportado para os Estados Unidos. Sobre esse tema, sobre o impacto para o nosso dia a dia, a gente conversa com o economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin. Professor Mauro, muito obrigado pela sua participação, por aceitar nosso convite aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite pessoal de casa, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Professor, é possível que caso as exportações sejam reduzidas ou até suspensas, as pessoas, enfim, os Estados Unidos deixem de procurar o Brasil para importar, os preços por consequência por aqui acabem ficando menores dentro do país em itens como, por exemplo, carne, café, é possível? É possível, existe essa possibilidade, uma vez que o mercado americano se restringe, se reduza para esses itens de exportação. Imagino eu que as empresas vão buscar, claro que, uma colocação no mercado interno para compensar a perda de mercado lá fora. Agora, uma outra alternativa também é uma redução na produção, e dessa maneira as empresas vão tentar preservar a margem de lucro. As duas possibilidades estão na mesa. Uma redução de preços para uma colocação maior aqui no mercado interno, ou uma redução da produção de forma a sustentar preços.
Agora, qual é o setor que mais pode sentir, pode ser o mais afetado nesse primeiro momento com os efeitos da tarifa? É mesmo o setor agropecuário, apesar da grande capacidade de adaptação, do consumo interno já ser muito elevado? É realmente, por exemplo, o suco de laranja, falamos do café, a carne, é realmente o que desperta mais preocupação? Olha, na verdade, setorialmente, esses setores vão ser afetados de acordo com a participação do mercado americano na demanda total do setor. Então, o café tem boa parcela, grande parcela da sua produção colocada no mercado americano. A mesma coisa se dá com suco de laranja, a mesma coisa se dá com aço. O mercado americano é um grande destino dos nossos produtos siderúrgicos. Então, difícil agora, confesso para você que eu não tenho números em mãos para te dizer qual dos setores coloca a maior parcela da sua produção no mercado americano. Mas esses três que a gente chamou a atenção, siderurgia, aço, café e suco de laranjas, sem dúvida nenhuma, são setores que colocam uma grande parcela da sua produção local no mercado americano. Agora, professor Mauro, ao mesmo tempo, com o dólar em alta, né? A gente teve o dólar fechando, em crescimento, né? Na reta final do fechamento do mercado. Caso o dólar permaneça alto, essa possibilidade de preços mais baixos pode acabar se anulando, né? Exatamente. Quando a gente tem uma alta do dólar no mercado local, no mercado brasileiro no caso, a gente vai ver que o preço do produto exportável a receita, na verdade, do produto exportável aumenta em reais para o exportador. Porque mesmo que ele mantenha seu preço em dólares, na hora dele fazer a conversão para o real, com isso ele vai ter uma receita maior. E o comércio internacional, não só o comércio para os Estados Unidos, mas o comércio internacional é praticamente todo ele feito em cima do dólar. Então, uma alta do dólar, regra geral, representa um aumento da receita em reais do exportador. Portanto, essa alta mais recente é uma compensação, ainda que talvez pequena, para essa barreira que representa uma tarifa de 50%. O Rocha, agora há pouco o Marcelo Madureira, até falei que fez um comentário muito sensato, ele levantou uma hipótese que pode também acontecer, de repente antes mesmo de agosto, o presidente Trump, pelo perfil dele, né, muda tudo e é histriônico, né, e acaba mercurial, né, e acaba mudando o percentual. Não estou dizendo que ele vai dizer que não vai ter tarifa alguma, mas sei lá, os 50 pode virar uma outra coisa, né? O que é mais realista, mesmo sabendo que estamos diante de um interlocutor mercurial? É essa redução de 50% cair para quanto? Olha, dificílimo dizer isso, né? Se quem está do outro lado é mercurial, como você falou, fica sendo um exercício aqui de futurismo quase, né? Falar de que percentual a nova tarifa poderia se estabilizar. Muito difícil, não dá para dizer. Claro que a gente fica com a impressão, depois de todos esses movimentos que a gente assistiu o governo Trump fazer, de idas e vindas, aumenta tarifas para a China para 120%, volta atrás, faz uma coisa parecida com a União Europeia, volta atrás, torna a aumentar, ameaça alguns setores. Portanto, talvez essa seja a principal característica dessa história toda. O aumento no grau de incerteza que a gente passou a assistir. Esse é o maior problema. Agora, só chama atenção para o fato de que a reação do mercado brasileiro, em particular o mercado de câmbio e o mercado de juros, foi, digamos assim, menos pior do que se esperava, né? A gente, no primeiro momento, conversei com alguns colegas, conversei com o pessoal do mercado financeiro e se falava de dólar a 5,80, 5,90 já nos primeiros momentos pós-tarifaço. E, no entanto, a gente viu que a puxada do dólar não foi tão acentuada assim, tão aguda assim. E a mesma coisa com o mercado de juros. Você não viu uma disparada na taxa de juros, a curva de juros não apresentou nenhuma alteração mais substantiva. E talvez uma boa interpretação seja o fato de que o mercado espera uma revisão dessas tarifas, acredita que talvez que haja um exagero e que também, por conta dessas idas e vindas, uma revisão já esteja no radar, como você mesmo está apontando.
O Madureira vai participar da conversa também. Boa noite, professor Rochlin. O senhor não acha que existe, sim, por parte até da imprensa como um todo, de um certo exagero ou mesmo superestimando, uma vez que, inclusive, na minha modesta opinião, esse tipo de ameaça que o presidente Donald Trump fez tem um caráter mais político do que econômico, né? Mesmo porque a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Mas o senhor não acha que esse alarmismo pode provocar, não no setor financeiro, mas lá na ponta do varejo, né, do pequeno comerciante e tal, na dúvida, um realinhamento de preços, o que pode provocar ainda mais a inflação brasileira? Desculpa, Marcelo, mas você diz que é uma reação. A repercussão, né? E as análises que estão ocorrendo, há um certo, na minha opinião, um certo exagero, um certo alarmismo com relação a essa ameaça do Donald Trump, e que o pequeno comerciante, o pequeno empresário, por via das dúvidas, já é aquela história, né? Mordido de cobra. Ele já faz um aumento de preços por conta, né, sem uma análise mais profunda, sem um entendimento mais profundo do fenômeno, e isso possa interferir no processo inflacionário? Marcelo, olha, sinceramente não acredito que isso possa acontecer, porque principalmente, como você chama, o pequeno empresário, aquele pequeno comerciante, ele tem pouquíssimo poder de mercado, como a gente chama. Ou seja, a capacidade que ele tem de ofertar produtos no mercado, de colocar produtos no mercado, é muito pequena em relação à oferta total. Então, quanto menor a participação de uma empresa no mercado, menos ela pode ter influência sobre o preço. Até porque, em mercados em que você tem pequenos produtores, você, por definição, você tem um número grande de participantes. Se os pequenos estão presentes, é sinal de que muita gente está presente, que a concorrência é grande. Ou seja, não estamos falando de o que a gente chama de oligopólios, de mercados muito concentrados, né? A partir do que você falou. Então, esses pequenos comerciantes, eles não têm condições de influenciar preços. Eles não têm como que, por uma questão de mau humor, aumentarem preços e suporem que isso vai permitir que eles coloquem seu produto no mercado. Muito ao contrário, eles estão muito ciosos das suas pequenas margens e, portanto, sabem que a questão do preço é uma questão vital para eles. E, portanto, acho que eles não têm condições de antecipar um aumento de preços. Eles só vão fazer isso quando verem que, de fato, o mercado como um todo estiver agindo da mesma maneira. E o que pode ter influência maior sobre o preço agora, Marcelo, eu acho, é uma mudança de patamar do câmbio, do dólar. Se a gente vê o dólar sair de 5,50, que é mais ou menos onde ainda se encontra hoje, para 6, para 6,20, para 6,40, aí sim a gente vai ver que todo o setor importador vai começar a aumentar preços, todo o pessoal que vende commodities que são exportáveis também vai aumentar preços. Bem. Portanto, eu acho que é mais por aí do que exatamente por uma antecipação que os pequenos podem fazer. Esse é Mauro Rochlin, professor, economista, conversou conosco aqui no Jornal da Tupi. Obrigado, professor. 19h16. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Opa, voltamos aqui na programação. Eu estou aqui com um grande amigo, Donato Medeiros. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Léo. Sabia, Donato, quando a gente não tem firmeza em determinadas áreas da vida, até mesmo a questão sexual é afetada. Por exemplo, o homem que não tem confiança. Sabia que quando a gente fala na questão sexual, às vezes o homem ele até tem vontade, tem o desejo, mas ele sabe que não tem a confiança para ter aquela ereção suficiente para a relação. E aí ele fica desanimado. Exatamente, isso dá um desânimo muito grande, porque é a nossa briga, né, da mente com o corpo. Pois é. A gente tem aquele desejo, mas o corpo não está funcionando da forma como ele deveria funcionar. Então, o que é a ereção? A ereção é o sangue chegando nas regiões periféricas do corpo. Então, se o sangue
tem potência suficiente para poder chegar ali, vai ter uma ereção firme e duradoura. O que o Power Pulse faz nesse caso específico? Sim. O Power Pulse, ele tem a arginina como principal vasodilatador natural, mas ele tem uma combinação de outros bioativos ali na pastilha dele, que vão fazer a liberação do óxido nítrico, do óxido nitroso, que expande o calibre das veias. Então, o sangue consegue chegar com mais facilidade, garantindo uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. E qual que é a grande sacada do Power Pulse? Como ele é uma pastilha mastigável, os primeiros nutrientes, os primeiros bioativos vão ser processados diretamente na boca, né, embaixo da língua. Então você já começa a sentir a diferença da energia, porque a biodisponibilidade desse produto é muito acima da média. Em meia hora você já começa a ter ali os primeiros bioativos participando do seu corpo. Então o resultado do Power Pulse que você pode esperar: no primeiro dia, começou a usar o tratamento, uma pastilha mastigável todo dia de manhã, você sai de casa com outro ânimo, você sai com outra disposição. Se você for jogar bola, você vai entrar dividindo como no jogo da rua que você fazia lá no passado. É verdade, você vai pra academia, você levanta mais peso, porque ele aumenta a resistência física. É um produto espetacular. E aí, na primeira semana, você já começa a perceber diferença na ereção, e nas 3 primeiras semanas ali, depois da 3ª semana, já começa a aumentar a taxa de testosterona de maneira natural, sem contraindicação, sem efeito colateral. Quero promoção, Donato, pra quem ligar agora, meu amigo. Ó, quem ligar agora vai levar Power Pulse pela metade do preço. O quê? O preço é na metade pra você ficar inteirão, amigo. Mas tem que ligar agora, é só pros 100 primeiros que ligarem. Ainda vou mandar de presente uma JBL à prova d'água. Aquela caixa? A caixinha de som top da JBL. Vai ser muito legal, mas é presente só pra quem ligar agora no 0800 787 4040. 0800 787 4040. Nada de deixar pra depois, é agora. 0800 787 4040. Power Pulse 0800 787 4040. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Sidney, atenção redobrada para quem está ali pela rodovia Presidente Dutra, a pista central neste momento interditada em direção a São Paulo em decorrência de um acidente gravíssimo que aconteceu agora há pouco envolvendo 3 carros, inclusive um deles está pegando fogo neste momento na altura da Pavuna. Quem puder, evite o deslocamento pela rodovia, dando preferência à Via Light, ainda corta caminho. Gente, passei no Boticário e está rolando a Botipromo. São mais de 300 produtos com até 50% de desconto, mas corre, vai só até 20 de julho. Botipromo é o Boticário. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Oi, meu povo, oi, minha gente, aqui é o Tony Nunes e eu tô passando aqui pra te fazer um convite. Todo sábado, de 5 às 8 da manhã, aqui na Tupi, tem o show do Tony Nunes. Com alto astral e alegria. Pense num programa diferente. Eu espero você, espalha pra todo mundo. É todo sábado de 5 às 8 da manhã aqui na Tupi. Sábados de 5 às 8 da manhã. Show do Tony Nunes. Super Rádio. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares, 17,95. Feijão Nutricaldo, 3,49. Azeite Andorinha, 29,98. Contra filé, 39,98. Filé de frango Rivelli, 17,98. Drumete ou asa, 11,75. Linguiça Perdigão, 15,98. Antártica Latão, 4,59. Ervilha Granfino, 5,99 no app. Pão de queijo também 1 kg, 15,98 no app. Pão de forma Panko Artesanale, 7,99 no app. Visite as novas instalações das lojas Niterói e Campo Grande.
Rede Economia. Economia é aqui! Alô, taxista, quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Jornal da Tupi, dica cultural. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Aqui quem fala é Sadi Bianchim. Venho convidar todos os ouvintes para o Festival de Blues, Rock e Jazz, que retorna hoje, quinta-feira, na orla do Parque Nancy, em Maricá. Até domingo vão se apresentar o Baiana System, Barão Vermelho, Blues Etílicos, Flávio Venturini e um monte de gente legal dos grupos da cidade. Os shows começam às 19 horas e são gratuitos. Venham para o Festival de Maricá. Um grande abraço. Super Rádio. Para uma experiência de imersão, os cinemas UCI, além de serem os mais completos, trazem o melhor da programação de filmes. Aproveite para assistir Superman, Jurassic World, Recomeço, Como Treinar Seu Dragão e muito mais. Venha aproveitar nas salas IMAX, X Plus, salas VIP Deluxe, além da sala 4DX, que tem movimentos nas poltronas e traz diversas sensações, como vento, chuva, nevoeiro, aromas. E clientes Unique pagam meia entrada. Cinema completo? Só a UCI Cinemas. Verifique condições e classificações etárias. UCIcinemas.com. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares, 17,95. Feijão Nutricaldo, 3,49. Azeite Andorinha, 29,98. Contra filé, 39,98. Filé de frango Rivelli, 17,98. Drumete ou asa, 11,75. Linguiça Perdigão, 15,98. Antártica Latão, 4,59. Ervilha Granfino, 5,99 no app. Pão de queijo também 1 kg, 15,98 no app. Pão de forma Panko Artesanale, 7,99 no app. Visite as novas instalações das lojas Niterói e Campo Grande. Rede Economia. Economia é aqui. A Enel tem um compromisso com o estado do Rio de Janeiro e seus mais de 3 milhões de clientes. Por isso, estamos investindo 6 bilhões de reais e contratando 2.000 novos trabalhadores para ter redes mais modernas, mais resistentes e para atender você com agilidade e eficiência. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Oi, Sidney Rezende, boa noite. Olha só, eu nunca corri não tenho mania de correr não. A minha vida já é muito corrida, foi sempre muito corrida. Eu nunca fui de correr não, gosto de andar. Quem tá falando aqui é Jaimin de Geroleal. Ótimo programa aí, boa noite.
Sidney, boa noite, Antônio de Campo Grande. Cara, eu não faço nenhuma atividade física, mas hoje sinto o meu corpo me doer, entendeu? Sinto algumas dores e sei que é necessário. E eu tenho imediatamente começar a fazer e aconselho a todos fazerem. Um abraço, Antônio de Campo Grande. Boa noite, família Tupi, Cid de Resende, Jorge Alexandre, Botafoguense, morador de Bangu. Camarada, ultimamente o que eu tô fazendo mais é correr. Pô, tô correndo, cada semana que passa a quilometragem vai aumentando. Um abraço a todos. Realmente faz bem pra saúde e pra mente, mas, meu amigo, tá pesado, hein? Boa noite, Sidney Rezende. Quem tá falando aqui é o Ivo, taxista, morador de Quintino e flamenguista. Olha, eu trabalho aqui no táxi já às 15 horas por dia, mas todo dia de manhã eu faço a minha caminhada. Não deixo de fazer a minha caminhada todos os dias, de segunda a segunda. É muito bom, me deixa com bastante disposição para eu trabalhar. Boa noite. Boa, boa. Ô Madureira e Maurício, diz que a tendência moderna agora é pelo menos a pessoa fazer um mínimo que seja de atividade, né? Uma delas é você levantar e sentar na cadeira, por exemplo, para fortalecer a musculatura das pernas, né? É uma boa saída. Tem vários tipos de exercícios que você pode fazer em casa, você pode fazer no trabalho. Enfim, o importante é você realmente não ficar uma pessoa sedentária, né? Não fazer nenhuma espécie de exercício. Faz parte, assim como a gente tomar banho, corta o cabelo, corta as unhas, fazer exercício físico faz parte da higiene do ser humano. E tem uma, Maurício, também que é de todo mundo, que acho que vem no nosso hardware, no nosso corpo, que é a preguiça, né? A gente tem uma baita preguiça, a gente tem vontade, mas deixa pra depois, não vai, aquela coisa toda. Daí tem a turma aí da atividade física que diz assim, vai com preguiça mesmo, né? É, vai com preguiça, o pessoal tem essa disposição natural, né? E todo fim de semana aqui no Rio tem uma corrida. Esse fim de semana tem 2 grandes corridas, né? Tem outras menores, isso é legal e talvez incentive. Talvez um dia eu seja mordido por esse bichinho. Vamos com calma, mas realmente Madureira disse bem, se a gente puder dedicar um bocadinho que seja dos nossos dias, né, a essa atividade, qualquer que seja um pequeno movimento, já estamos ganhando. Gente, o Tamo Junto tá chegando, o Cristiano Santos e o Vaguinho, eles vão receber o grupo Bom Gosto. Quero aproveitar, agradecer aqui ao Maurício Bastos, ao Marcelo Madureira, agradecer a Renata Victor, produção executiva, da Central Técnica, o Diogo Brinquinho hoje, Sonoplastia, o João Tavares, ou seja, equipe completa da Tupi. Muito obrigado a todos, excelente fim de semana, ouvintes, até segunda-feira, tchau, tchau. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Jornal da Tupi.